Olá amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje então eu vou falar sobre associação de resistores em paralelo. Iniciando então, aqui a nossa videoaula, eu tenho aqui duas associações de resistores. Nessa primeira situação, nesse primeiro caso, eu tenho aqui resistores com os mesmos valores de resistência ohmica. Por exemplo, nessa primeira associação aqui eu tenho dois resistores de 4 ohms. E aqui na segunda associação eu tenho quatro resistores com 20 ohms cada um. Aqui eu tenho R1 e R2 e aqui eu tenho R1, R2, R3, R4. Então aqui a associação de resistores, nós temos aqui, a gente pode ver aqui dois em paralelo, dois resistores em paralelo. Aqui eu vou calcular então essa associação, ou seja, essa resistência equivalente, que vai então representar o valor desses dois resistores. Por exemplo, aqui entre o ponto A e o ponto B, eu tenho aqui dois resistores e eu preciso então calcular a resistência equivalente para encontrar o valor de um resistor. Por exemplo, eu vou converter esses dois resistores em apenas um resistor, no caso, né? Ou seja, o valor de um resistor apenas. Aqui é como se eu tivesse uma bateria, né, do ponto A aqui, por exemplo, para o ponto B. É como se eu tivesse aqui uma bateria, a gente vai representar aqui da seguinte forma. E a alimentação então desse circuito ele se dá dessa forma aqui. Aqui não há necessidade de eu representar essa bateria, porque a gente já passa então a entender como vai funcionar esse sistema. Então aqui, para cálculo com resistores iguais, eu tenho a seguinte fórmula. A fórmula é o seguinte: a resistência equivalente é igual ao valor de cada resistor, no caso aqui é o R, dividido pelo número de resistor. Então isso aqui vai ficar da seguinte maneira: eu vou ter então aqui a resistência equivalente, nesse caso aqui, vai ser igual, como eu tenho aqui resistores de 4 ohms, vai ser então aqui igual a 4 dividido pelo número de resistores que eu tenho na associação. Como aqui eu tenho 2, então aqui vai ser dividido por 2. Isso quer dizer então que a resistência equivalente, nesse caso, é igual a 4 sobre 2, é igual então aqui a 2 ohms. Então aqui, essa associação em paralelo com resistores iguais é bem tranquila. E a gente tem aqui a fórmula de como resolver. Primeiro exemplo resolvido. Vou agora para o segundo exemplo. Utilizando aqui a mesma fórmula, nós temos que a resistência equivalente é igual, nesse caso aqui, eu tenho resistores de 20 ohms, então vai ser igual a 20 sobre o número de resistores que eu tenho na associação, que são 4. Então aqui, 20 sobre 4, eu tenho aqui então, e a resistência equivalente, nesse caso, vai ser igual a 5 ohms. Então aqui, fechou esse resultado, essa associação, calculado então, nesse exemplo aqui, 2 ohms, primeiro exemplo, no segundo exemplo, 5 ohms. Uma observação aqui importante: a resistência equivalente na associação em paralelo, ela vai ser sempre, o valor da resistência equivalente vai ser sempre menor do que o menor resistor da associação. Agora então a gente vai ver como calcular a resistência equivalente se eu tiver então resistores com valores diferentes. Aqui então nós temos duas associações, também em paralelo, porém aqui nós temos os resistores com valores diferentes. Então nessa situação, a fórmula então para eu calcular a resistência equivalente de uma associação em paralelo, onde eu tenho até dois resistores com valores diferentes, vou utilizar a seguinte fórmula: a resistência equivalente vai ser igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Nesse caso, então, aqui eu tenho R1 é igual a 3, R2 é igual a 6. Eu vou ter o seguinte: a resistência equivalente vai ser igual a 3 vezes 6 sobre
3 mais 6. Isso quer dizer o seguinte, que eu vou ter então 18 sobre 9. E o resultado então é 2 ohms. Tem aqui então o resultado dessa associação, 2 ohms, utilizando a fórmula aí para se calcular a associação em paralelo com valores de resistores diferentes. Aqui então eu tenho outro exemplo, eu tenho aqui então 3 resistores com valores diferentes. A fórmula então para se calcular essa associação com mais de 2 resistores é o seguinte, é o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos dos resistores. Por exemplo, 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim vai se repetir até o número de resistores que eu tiver na associação. Então aqui, nesse caso, eu vou ter o seguinte, começando então a resolver essa associação, eu vou ter aqui que o inverso da resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre 3 mais 1 sobre 6 mais 1 sobre 8. E para prosseguir então com esse cálculo, eu vou precisar encontrar o MMC entre esses três números aqui, entre 3, 6 e 8. Fazendo aqui uma revisão de MMC, eu vou ter aqui 3, 6 e 8. Vou dividir aqui primeiro então por 2. Repito aqui o 3. 6 por 2 é 3. 8 por 2, 4. Continuo aqui com 2. Repito aqui os 3. 4 por 2 é igual a 2. Aqui eu divido por 2 novamente. 3, 3. Aqui 1. 2 dividido por 2 é 1. E aqui por 3. Aqui então eu vou ter 1, 1 e 1. Aqui eu fecho então. Então aqui eu vou ter 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Então aqui o menor múltiplo comum entre esses três números é o 24. Então aqui eu vou igualar, né, esses três denominadores. Por exemplo aqui, ó, 24 por 3 é igual a 8. 24 por 6 é 4. E 24 por 8 é 3. Aqui então eu vou continuar resolvendo. Eu vou ter aqui o denominador igual a 24. E aqui eu vou ter a soma desses três números. Aqui no numerador. Vou ter então aqui 8. 8 mais 4. E mais 3. O resultado vai ser o seguinte. Eu vou ter então 15 sobre 24. Para eu encontrar então, como aqui o resultado é o inverso da resistência equivalente, eu só preciso então inverter o numerador pelo denominador. E o resultado disso aqui vai ser o seguinte. Vou botar aqui o resultado. Vai ser 24 sobre 15. Que vai ser igual então a 1,6 ohms. Então essa é a fórmula de se resolver a associação de resistores com mais de 2 resistores com valores diferentes. Eu poderia então nessa situação aqui resolver primeiro esses dois também, né, se fosse o caso. Isso é opcional. Eu poderia resolver esses dois aqui em paralelo. Eu teria o resultado aqui, nesse caso aqui, de 2 ohms, né? Resolveria dessa forma. E depois resolveria uma associação paralela entre 2 ohms e 8 ohms. Também seria uma opção para resolver essa associação. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo. E até o próximo vídeo. Grande abraço.